Queridos, hoje nós vamos iniciar uma pregação que vai durar umas 4. Vamos fatiar esse pacote em umas 4 ministrações. Nós vamos falar sobre, tá dando para entender aí? Tá dando para ver direitinho? Ficou um pouquinho apagado, né? Mas dá para ver. Vamos em frente, é assim mesmo. Vamos falar sobre os 2 P's da sua vida. Os 2 P's da vida, tá? Quais são os 2 P's? Está aí. É o P de prazer ou princípios. Todos nós vivemos com base nos prazeres da vida ou com base nos princípios da palavra de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar. Vão me acompanhando aí no telão, tá? Vamos lá, eu gostaria de começar com uma pergunta. Os homens, a humanidade, os homens, nós, ou os homens em geral, homens, mulheres, enfim, o gênero humano, estão evoluindo para melhor ou para pior? A gente está melhorando ou piorando? Vamos lá, depende, eu gostaria de mostrar 2 respostas para isso. Primeiro, a resposta é, as duas posições estão corretas, depende do seu ponto de vista. Por exemplo, quem aqui ainda anda de jumento? Levante a mão, por favor. Mas os seus avós andavam de jumento, sim ou não? Seus avós, seus tataravós, enfim, mas hoje ninguém quer andar de jumento, no mínimo é uma moto, entendeu? Então nesse sentido está melhorando. Uma notícia, um avanço tecnológico, quando sai lá nos Estados Unidos, quanto tempo você leva para saber dessa notícia? 1 segundo, é ao vivo, é na hora. Então, nesse aspecto, os homens estão melhorando. Tecnologia avançada, isso facilita. Medicamentos, por exemplo, antigamente, para se fazer uma cirurgia, tá? Tinha muitas dificuldades, muitas coisas complexas. Hoje existe até cirurgias que são feitas a laser por computador à distância. O médico lá nos Estados Unidos e o paciente aqui. E a gente já imaginou um negócio desse? Está entendendo? Então, essa acessibilidade à saúde, à educação e outras coisas, ao estudo. Se você quer hoje ler um livro, por exemplo, não tem desculpa. Você tem até quem lê para você. E hoje eu pesquisando sobre isso, encontrei um aplicativo, só que por último eu descobri que vocês têm que me dar esse presente, que custa R$299, e como esses 2 dias eu estou liso, mas eu encontrei um negócio aqui bom demais para me ler, muitos livros, entende? E ele vai ler para mim, do jeito que eu quiser, ainda escolha a voz, se é voz de homem, voz de mulher, aí eu vou dizer, quero ler o livro do pastor Ebe, fulano de tal. E o cara lá da inteligência artificial vai ler para mim o livro completo. Entende como é as coisas? Então nesse sentido, meus irmãos, a coisa está melhorando, a coisa está bem melhor. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos mostrar o outro lado também. Qual é o outro lado? Por outro lado, esse mesmo homem que é inteligente, que avança na tecnologia, em outras áreas, este mesmo homem também mergulha em todo tipo de miséria, de vício, e se entrega aos prazeres carnais, a ponto de perder a noção do que significa temer a Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, que o dever de todo homem, que tem fôlego de vida, respira assim para mim ver, não é gostoso? Uma respiração dessa, de graça, que Deus nos dá. Pois se você está respirando, a Bíblia diz que como é Deus que te deu essa respiração, é seu dever, é a tarefa de casa, de todo homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas eu pergunto, todos temem a Deus? Então o homem vive mergulhado no engano, na prática do pecado, nas práticas pecaminosas, nos prazeres carnais.
nos prazeres carnais e perde a noção do que é temer a Deus. Agora, veja o que a Bíblia diz. Romanos está aí no telão. Romanos, o versículo que foi lido hoje, o versículo 2. Quando fala do culto, no versículo 1, fala o seguinte: e não sede conformados, não sejam conformados, isso é, não se amolde ao modo do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Diga assim: renovação do meu entendimento é que vai mudar a tua história, a tua vida. É renovação do teu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus é que vai renovar a tua vida, renovar a tua vida. Agora veja o que é que a Bíblia diz, respondendo essa pergunta que eu fiz: se os homens estão melhorando ou piorando. Vamos conferir na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Olha o que diz a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, porque haverá homens, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e são esses tempos que nós vivemos. Porque haverá homens como amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, irmãos, cruéis, sem amor para com os bons. Isso tem acontecido ou não? Se você hoje passar, por exemplo, se você, dentro de uma sala de aula, cadê os estudantes? Levante assim a mão. Dentro de uma sala de aula, se você defender a virgindade, você é ridicularizado. Você é um quadrado, você é um antissocial, você é uma pessoa do mal, porque está defendendo, está dizendo que vai casar virgem. E se for homem, vai ser chamado de boiola e de outros nomes, e você vai ser muito ridicularizado e vai perder a amizade. Sabe por quê? Porque os homens querem viver ao seu bel prazer e não querem ouvir a palavra de Deus, e ainda assim querem impedir você de viver de acordo com a vontade de Deus. É assim que o mundo está, e é isso que a Bíblia diz. Agora veja: sem amor para com os bons. Não pense que lá no mundo as pessoas vão te amar, não. É por isso, eu vou logo contextualizando aqui, irmão Elisaldo, pastor Batista, é por isso que a gente percebe, a gente conhece, a gente observa, nessa nossa vivência de pastorear, de conversar, muita gente começa a servir a Deus, e eles nem acreditam. Eu já falei isso aqui domingo passado, eles nem acreditam que existe amor nem na igreja. Eles nem acreditam que o líder dele, o líder de célula, ou o discipulador dele, ou o pastor dele, ou nós aqui da igreja, estamos realmente de verdade o amando. Ele acredita que nós estamos com algum interesse por trás das nossas ações. Por quê? Porque você enxerga o mundo de acordo com o mundo que você vive. Quem vive no mundo de imoralidade, perversidade, de enrolada, de mentira, de fachada, de máscara, ele acha que todo mundo é daquele jeito. É por isso que tem um versículo que nós não podemos esquecer. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas também temos que ser como? Temos que ser astutos como a serpente, para a gente até ter esse cuidado de estar tratando com esses irmãos e tratando eles mesmos dentro da palavra de Deus, para que a gente não seja presa fácil para o inimigo, na mão desse povo. Então não se engane, meus irmãos. Ninguém vai ser teu amigo se tu quiser fazer a coisa certa. As pessoas serão teu inimigo, e você não tem que se entristecer com isso, não. Exultem de alegria, glorifiquem a Deus por isso, se você estiver defendendo o que é certo e um princípio da palavra de Deus, porque lá fora as pessoas não estão zelando por isso, mas você precisa zelar, porque você foi chamado por aquele que é santo, por aquele que te separou, para que você viva com base nos princípios e não nos prazeres deste mundo. Agora escuta, vamos para o texto. Os homens seriam traidores,
Obstinados, diga assim, obstinados. Conhece alguém obstinado por aí? Teimosos, que conhecem a verdade, mas não querem viver a verdade. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. O que são deleites? Se você for fazer uma busca aí, é a busca excessiva por satisfação pessoal descontrolada, que desconsidera os valores espirituais e morais. Esse tipo de gente que nós temos, e nós também, se não tomarmos cuidado, somos assim. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Sabe o que é aparência de piedade? É aquele que aparenta ser um crente, é aquele que aparenta ser um santo, é aquele que só aparenta, é só no meio da igreja, é só na convivência aqui, mas só Deus sabe o que ele apronta lá fora, lá dentro de casa ou nas quatro paredes. Isso é ter aparência de piedade, mas negam a eficácia dessa piedade. E a Bíblia dá uma recomendação. Está aí no telão? Me ajuda aí. Onde é que vocês estão, menino? Tem esse versículo aí? Não, me ajuda. Está aí? Não, já foi para frente. Vocês estão muito adiantados. Fica na mensagem. Olha a recomendação da palavra de Deus. Acompanha a mensagem. Olha a recomendação da palavra de Deus. Por último aqui, ó. Destes, se disserem que são salvos e que estão na igreja, sendo assim, o que é que nós temos que fazer? Me ajuda, gente. Estão lendo aí não, bem aqui embaixo? Está com medo? A Bíblia está dizendo: destes vocês devem se afastar do irmão que já foi ensinado, que já foi discipulado, que já foi batizado, que já foi feito tudo, e ele acha que é o último biscoito do pacote, é o último copo d'água no deserto, e ainda quer viver errado, profanando o nome de Deus, não quer andar em obediência, e quer acreditar mais na mentira do diabo do que na palavra de Deus. A Bíblia diz: te afasta desses, deixa Deus tratar com eles, não é tu não que vai tratar. Mas vamos para frente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo. Vamos voltar para a palavra do apóstolo Paulo também. 1 Timóteo 4. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, Paulo falando para o seu filho Timóteo, seu filho na fé, que ninguém deveria o desprezar, porque ele era jovem, mas que ele fosse exemplo dos fiéis. Diga assim comigo: exemplo dos fiéis. Mais uma vez, exemplo dos fiéis. Em que? Na palavra, na maneira de tratar, de falar, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Essa palavra pureza aí na Bíblia, do grego, eu não sei, eu acho que eu escrevi errado aqui, irmãos, deu outro nome aqui. Depois eu corrijo aqui e falo para vocês que agênica, uma coisa assim. Mas ela vai significar o seguinte: ela significa inocência de vida. Você sabia que a gente conhece uma pessoa, um ser humano normal? Outro dia eu fui em um lugar e eu comentei isso com a minha esposa. Eu conversei com um rapaz que ele havia perdido a pureza. Eu conheci, ao conversar com ele, poucos minutos. Eu nem conversei, não foi um diálogo, eu só saudei. Aí eu falei para minha esposa: amor, você viu que esse rapaz perdeu a pureza? Ela disse: por quê? Porque eu conheço a forma que ele recebe agora alguém que está falando da palavra de Deus é diferente. A forma que ele vê o mundo é diferente. Quando você perde a pureza, é desse jeito. Lembra quando você era inocente mesmo, assim, mais novinho, que não conhecia o que eram essas impurezas do mundo? Você passou a conhecer as impurezas. Só que a Bíblia está dizendo que quando a nossa mente é renovada, quando o nosso espírito é renovado, quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, quando nós apresentamos um culto agradável a Deus, e eu volto para Romanos capítulo 12, este culto agradável a Deus
Um sacrifício vivo e agradável a Deus vai fazer com que nós não venhamos nos moldar com esse modo de vida impuro. E a Bíblia está dizendo que nós vamos nos tornar puros novamente, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele vai fazer uma limpeza na nossa mente. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos condições de nos tornarmos um padrão, uma referência de pureza para essa sociedade. Você está entendendo, irmão? Então, minha jovem, você que está aqui, guarde a sua pureza para o seu marido. Rapazes que estão aqui, guarde a sua pureza para a sua esposa. Isso é honroso, isso glorifica o nome de Deus, isso é viver debaixo de princípios, isso é viver de acordo com a vontade de Deus, isso é agradável ao Senhor, isso é bom e agradável ao Senhor, e é o que Deus quer ver na nossa vida. Um exemplo, seja referência. O mundo está assim, procurando pessoas com quem eles querem se espelhar. E você precisa continuar brilhando o brilho de Cristo, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, lá na tua viagem, para onde você for, você precisa continuar brilhando. Seja um exemplo dos fiéis, porque se você for exemplo dos fiéis, você vai mostrar que nós não vivemos de acordo com os prazeres deste mundo, nós vivemos de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Agora escuta, olha o que diz o 15: ocupa-te nessas coisas, para que o teu aproveitamento, algumas versões dizem o teu progresso. Sabe o que significa aí? Essa palavra aí no grego é prokope, que significa inocência. É o progresso espiritual, crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Entendeu? No verso 16 diz assim, agora nós vamos chegar na mensagem, vamos chegar no nome e princípios. Olha o que diz o apóstolo Paulo, versículo 16, está no telão? Tá bom, vamos lá, diz assim: tem cuidado, diga assim comigo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ela, diga assim: meu irmão, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora diz assim, cuida primeiro da tua vida, porque da minha vida também eu tenho que cuidar. Porque tem gente que quer cuidar logo da vida do outro e esquece da vida dele. O que Jesus falou? Antes de você querer tirar a trave que está no olho do teu irmão, tira o ferrolho que está no teu. Entende? Agora o apóstolo Paulo está dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Agora preste atenção, alguns irmãos aqui, até visitantes que estão aqui, e eu já ouvi muito isso, falando de igreja de parede preta, falando de igreja, porque acha que tem a parede preta é uma permissão para pecar. Irmão, aqui é permissão para pecar? Onde está escrito isso aqui? A igreja de parede preta não vai para o céu. Irmãos, a parede não vai para o céu mesmo não, irmão. Ou preto, ou marrom, ou branco, ou rosa. Não se muda as cortinas de igreja, a mesma coisa. Isso aqui a gente pode mudar a qualquer hora. Agora, preste atenção. Eu já vi muita gente usando, eu falo isso porque tem que ser falado, irmão. Vocês estão ouvindo isso por aí, as pessoas não têm coragem de falar para mim, fala para vocês. E eu tenho que ensinar vocês como é que combate isso aí. As pessoas dizem assim: lá é uma igreja de parede preta, lá é uma igreja que pode fazer o que quer, lá é uma igreja que pode pecar aqui, irmão. Doutrina aqui, doutrina são exatamente princípios. Essa palavra aí grega é didascalia, que significa o que? Presta atenção, significa ensino, instrução e princípios de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. É isso que nós temos ensinado, é isso que nós temos vivido, é isso que nós temos passado para a igreja. Viva debaixo de princípios da palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Eu falo isso, irmãos, como pastor de vocês, eu falo com muito orgulho santo. Não existe orgulho santo, né? Mas vamos usar essa palavra. Mas eu falo isso com muita alegria.
Eu falo por aí, eu dou o testemunho da vida de cada um de vocês. Por onde eu ando, eu conto o testemunho do Elisaldo, eu conto o testemunho do pastor Samuel, eu conto o testemunho do Dioleno. Quantas vezes já não contei o Dioleno da Daiane? Eu conto o testemunho do irmão Everton, cadê ele? O Everton e Jussiara. Eu conto o testemunho do Wellington. Eu conto o testemunho de vocês. Sabe por quê que eu me alegro? Porque eu vejo que, para a glória e honra do Senhor, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus nesta igreja, que vivem realmente o Evangelho de Jesus Cristo, e não estão vivendo com máscaras. Meu Deus, é coisa que Deus já pensou. Se eu fico tão enjoado com gente mascarado, e Deus? Quem sou eu, né? E Deus? Gente, eu tenho, em nome de Jesus, se existe uma coisa que o pastor de vocês não suporta, é gente com falsidade, é gente com fofoca, é gente com máscara, é gente querendo ser uma coisa que não é. Meu irmão, vai caçar o que fazer, meu irmão. Vai te converter, meu irmão. Pelo amor de Deus, seja você mesmo, onde você estiver. Aqui eu já falei, aqui não tem estrela. A estrela aqui é Jesus. Não tem pedestral para você ficar com tanto assim caqueado, com tanto jeito, sabe? Todo mundo aqui é servo. Começar de mim. A gente começa aqui do zero, de tudo que precisar fazer. O que é que tem? Outro dia eu conversando com um líder, que eu não vou falar o nome dele, é claro, né? Para não expor. Mas ele disse: rapaz, pastor, naquele dia, parece que foi assim, eu não, me perdoe, ele está aqui. Ele disse: eu fui escalado para servir, e não é, pastor, que me veio aquele pensamento: rapaz, eu já sou líder, por que eu tenho que varrer a igreja? O que eu tenho que limpar? Ainda bem que esse irmão confessou logo, né? Ele disse: pois é, meu filho, tu não veio ir fazendo não? O que Jesus falou? Quem quiser ser um líder no meu reino, tem que ser o primeiro a servir em tudo. Qual o problema que tem, irmãos? Porque você tem um cargo, não pode mais servir. Que foi? Ficou sem força, ficou sem inteligência, ficou sem vigor, foi o que aconteceu? Quer viver uma vida de fachada. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada. Então, zelar pela doutrina é viver debaixo de princípio, não debaixo do que você pensa que é certo. Por isso que nós estamos falando aqui dos dois P's. Lembra disso, ó. Prazer ou princípios? Pergunta para o irmão que está aí mais perto de você. Diga: meu irmão, você está vivendo em busca do prazer ou em busca do que Deus quer para a sua vida, dos princípios de Deus? É muito sério isso. É muito sério. Vamos para frente. Então nós estamos, preste atenção nisso, ó. Vê se isso é verdade ou não. Nós vivemos em uma sociedade em que o povo valoriza o prazer e a gratificação instantânea. Tem gente que, ó, tem marido que estraga a mulher logo no início do casamento, que ele faz tudo o que ela quer. Aí pronto, acabou. Já era. Cadê os noivos que estão aqui, os que casaram agora? Se começar com isso, eu já sei que vai dar problema e grande. Porque tanto a mulher como o homem tem que aprender a se conter, se controlar, se segurar. Não é tudo que você quer naquela hora, naquele momento, que você pode não. Aí o marido começa: estabeleça princípios, estabeleça limite. Comece por você mesmo. Você tem que estabelecer limite em todas as áreas de sua vida. Na área emocional, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas. Estabeleça princípios. Viva a sua vida com base em princípios. Você já tem que ter, já é semi-automático. Já tem não na palavra de Deus para muita coisa, já tem um sim para outras. Pronto, já está certo isso aí, não tem o que discutir. Outro dia eu estava, preste atenção nisso, como é que as coisas, você começa a abrir uma brecha, irmãos. O diabo não presta para você dar uma brechinha para ele, não. Não se pode abrir uma brecha. Você tem que cortar por baixo da raiz.
Não diz que o mal a gente não corta, né, pela raiz? Quando se trata do diabo, que vem com coisa, com mentira para a sua vida, você tem que cortar abaixo da raiz. E outro dia ouvindo, não sei se era o pastor Lucinho, alguém falando, esporadicamente eu estava assistindo alguma coisa na internet e vi esse vídeo, achei interessante, dizendo que, não, era o deputado lá, Nicolas Ferreira, como é que é o nome dele? O Nicolas, pronto. E ele estava falando dessa polêmica todinha aí, com o negócio de aborto. Não era para existir polêmica em um país onde a maioria das pessoas se dizem cristãos. Esse assunto não tem polêmica com a Bíblia, já está claro. Se já está claro, nem se discute, é um princípio que é indiscutível, já era. Mas não sei o que, irmão, não sei o que, mexe, vira, vamos ficar com a palavra de Deus, pronto, já fica resolvido. Se você traz isso para a sua vida pessoal, já vai resolver muita coisa. Não, pastor, mas eu acho que uma mentirinha para fechar um negócio vale. Faça seu caminho, vai semeando para você colher. Não, eu acho que só uma escapulidinha aqui de assistir um videozinho pornográfico não vai ter coisa nenhuma, que isso aqui eu me controlo, isso aqui é só uma vez. Você que sabe, construa sua destruição. Entende como é? Você não pode abrir mão de princípios bíblicos, nem por um triz, nem por um segundo, nem por um momento. Daqui a um pouco vocês vão saber o porquê. Bora para frente. Não é difícil você encontrar pessoas. Agora preste atenção nisso, a gente está entrando na mensagem agora. Segura essa aí. Pessoas que dizem assim: nesta vida eu quero é ser feliz. Tem até música aí, né? E o que eu quero é ser feliz. Não tem? Agora preste atenção. Outros dizem assim: eu quero aproveitar a vida porque ela é curta. Outro diz assim: vou aproveitar enquanto sou jovem. O outro: eu tenho o direito de ser feliz. Irmãos, já ouvi pais dizendo assim: não, eu tenho o direito de tomar minha cervejinha sozinha num bar, sair para distrair, tirar, esfriar minha cabeça, porque dentro de casa eu esquento a cabeça. Aí ele vai lá para a rua, aí senta na calçada, aí fica jogando piada na mulher dos outros, fica falando imoralidade, aquela coisa que não agrada a Deus. Ele sente um prazer e uma alegria naquilo. Para ele é uma vantagem doida, né? Ali é uma vantagem. Quem já foi assim, me ajuda. Eita Jesus. Ele diz assim: não, eu tenho um direito de ser feliz. Olha aí, em busca da felicidade. Aí vem a pergunta: em que você tem prazer e alegria? Em que é que nós estamos tendo prazer e alegria? Qual é o nosso prazer e a nossa alegria? Irmãos, eu fico indignado de crente. Essa aqui é um coro que eu quero dar nos crentes mesmo agora. Eu fico indignado de crente que torce mais para um time do que ler a Bíblia, do que dar um glória a Deus aqui na igreja. Se o time dele efetua um gol lá, ele falta quebrar as paredes. Mas eu não vejo isso aqui, irmãos. Que prazer miserável é esse, irmãos? Eu não sou contra, se tu quer torcer, eu mesmo, para mim tanto faz perder como ganhar. Quando eu assisto o jogo até do Brasil, eu fico feliz assim. Quando começa a perder, eu já fico torcendo para o outro. Digo, meu negócio é com Jesus, isso aí eu não vou ter nada a ver com isso aí. Aí tem gente que chora, aí tem gente que se desespera, meu Deus do céu, e briga por causa de time. Não é, Vinícius? Ainda bem que aqui não tem esses crentes assim. E é uma prioridade máxima o negócio de um jogo. Agora eu não vejo essa prioridade nesses mesmos. Muitas vezes eu não vejo essa prioridade em viver uma vida de oração, em viver uma vida de santidade, tirar um tempo com Deus real, verdadeiro, com a família. E não vejo essa alegria manifesta aqui na igreja muitas vezes. Isso é muito sério, irmãos. Em quem está o seu prazer? Em quem está o seu prazer?
nos jogos de videogame, nos jogos modernos, agora as bets, né? Alguém me passou, acho que foi o Renato. Me ajuda aí, Renato. Quantos por cento, me ajuda aí, quantos por cento de crentes? Irmãos, fizeram uma pesquisa, 32%. 32% das pessoas que estão hoje viciadas, jogando dinheiro para o mato nesses jogos, enricando os outros, que isso é até crime. Fizeram a pesquisa e descobriram que 32% dessas pessoas são os cristãos. Que vergonha nacional. Que coisa feia. Irmão, vai caçar o que fazer, meu irmão. Vai ler a sua Bíblia, vai orar, vai trabalhar, vai estudar, vai te especializar, que você vai prosperar, meu irmão. Esquece esse negócio, está dando muito problema. Sabia que eu olhei uma reportagem, esse problema é tão sério, daqui a um dia tem muita gente presa. Preste atenção, dinheiro fácil demais, vem cadeia por aí. E eu ouvi uma reportagem que as autoridades estão preocupadas, está causando um problema no Brasil, principalmente no Brasil. Sabe por quê? Povo que não quer ler, povo que não quer crescer, de mentalidade medíocre, não quer crescer, não quer ler, quer viver com base em quê? Em prazer. Abre mão dos princípios de honestidade, de santidade, de cuidar do próximo. Abre mão dos princípios que Deus estabeleceu. Escuta aqui, ó. Abre mão dos princípios e depois não quer pagar a conta. Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que está? Tenha cuidado com isso. Sua vida, a partir daquele dia, quem aqui já nasceu de novo em Cristo? Levante sua mão. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus, dê um glória a Deus, um aleluia aí. Se você é nascido de novo, pois a partir daquele dia, a tua mentalidade é outra, o teu estilo de vida é outro. Esquece esse negócio de você viver lembrando das coisas do mundo, querendo ficar pegado com coisa que não presta. Seu negócio agora é com Deus, é com a palavra. Seu negócio agora é viver os princípios da palavra de Deus. Seu contrato agora é com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que entregou a vida por você e vai mudar a tua história, a tua vida. Esse é o nosso compromisso, é com Ele. Vamos para frente, queridos. O tempo não para, vamos lá. Onde está o seu prazer e a sua alegria? Está em agradar a si mesmo, em agradar os outros ou em agradar a Deus? Porque tem gente que é assim, veja só. Olha para mim aqui, ó. Vê se você conhece alguém assim. Tem pessoas que ele é tão preocupado em agradar os outros. Alguns são preocupados em agradar a si mesmo. É bom você cuidar de si mesmo, o apóstolo Paulo até falou, mas não é agradar a si mesmo. Ninguém vive em função de si próprio. Ninguém vive sozinho. Até para você nascer, você precisou de alguém para viver também. Então ninguém vive em função só de você mesmo. Outras pessoas, o grande problema, escuta aqui, é preocupação que eu não tenho, mas minha preocupação é zero quanto a isso. Zero. Isso que eu vou falar, a minha preocupação é zero quanto a isso. Pessoas que andam mais preocupadas com como os outros, ou com os outros, do que com ele, certo? Ele se preocupa mais em agradar os outros. Aí ele não deixa as amizades, ele prefere deixar Jesus. Tem gente que prefere deixar Jesus do que deixar uma amizade que está levando ele para as drogas, para o álcool, para a vida fútil, para a vida miserável, vida sem futuro neste mundo. Mas ele prefere deixar Jesus. Começa a conhecer Jesus, aí ele diz: não, vou deixar Jesus, que esse meu amigo aqui eu não deixo. O que é que vão pensar de mim se eu ficar com Jesus? É muito baixo eu ir ser crente, abandonar a minha vida, abandonar o meu status, abandonar a minha postura, não sei. Isso é coisa muito baixa, é coisa de crente.
Ele prefere, o que os outros vão pensar de mim? Eu quero agradar os outros, eu quero agradar a sociedade, eu quero agradar as pessoas do meu trabalho, eu quero agradar a pessoa da minha convivência, porque eu sou fulano de tal, então eu tenho que manter uma coisa assim, diferente. Irmãos, isso é muito sério, é muito sério. Olha aqui para mim, a partir do dia que você nasceu de novo em Cristo Jesus, sua única preocupação deve ser agradar a Deus. A mais forte preocupação sua, o seu mais forte desejo que lhe domina, que deve dominar a sua vida, lhe controlar, para você não viver a vida miserável mais, voltar para o pecado, para você ter prazer e alegria nas coisas do Senhor. O mais forte desejo da sua vida tem que ser em agradar aquele que se entregou por ti na cruz do Calvário. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Não troque Jesus por momentos de prazer, não troque Jesus por pequenos momentos de elogio de amigos. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos assumir uma postura assim, meus irmãos. Isso é honroso. Postura. Vamos lá. Nós cristãos fomos chamados para viver por algo maior. Qual é esse algo maior? Princípios estabelecidos por Deus. Crie a sua família debaixo de princípios. Ensine os seus filhos. Influencia no seu trabalho. E vamos influenciar, vamos nos reunir para influenciar essa sociedade que está vivendo de acordo com o que o apóstolo Paulo falou no texto. Homens que estão indo de mal a pior. O mundo está querendo ver homens e mulheres santas, homens e mulheres santos, realmente são verdadeiros homens transformados pelo poder do Senhor, e que não vive em busca do seu prazer, mas vive debaixo de princípios da palavra de Deus. Não abra mão dos princípios. A Bíblia nos ensina que devemos ser guiados, que não devemos ser guiados pelos nossos desejos imediatos, mas pela vontade de Deus. O próprio texto nós já lemos. Agora pensa comigo, joga o próximo slide aí dessa âncora. Está aí no telão? Isso, dá para ver? Dá, isso é uma âncora. Para que serve uma âncora de um navio? Para que serve? A âncora de um navio é uma peça geralmente de ferro, como vocês estão vendo aí, tem vários modelos, presa a uma corrente ou a um cabo, certo? Que serve para imobilizar a embarcação flutuante. Agora preste atenção, devido ao seu peso, o peso da âncora, ela vai lá no fundo, ela é jogada, e ela encontra um lugar, e aquilo torna algo firme para o navio, certo? Então, a âncora promove o quê? Uma segurança na embarcação, certo? E impede que aquela embarcação seja levada pela correnteza e pelo vento. Agora preste atenção, imagine um barco à deriva sem uma âncora. Imagina agora um barco parado lá em São Luís, no cais, aí não tem âncora. Imagina, tem como parar? Ele será levado pelas ondas, pelos ventos, sem direção. Assim é a pessoa que não tem Jesus, ou que já tem Jesus, mas ainda não entendeu que ele tem que viver debaixo dos princípios da palavra de Deus. O princípio da palavra de Deus é essa âncora. Eu vou cantar uma parte do hino antigo que eu cantava muito, há muitos anos. Diz assim, ó: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Porque não tem princípio. A vida dele, vamos lá, vou falar aqui rasgado para você entender. Quem não vive uma vida com o princípio da palavra de Deus, ele é levado pelas fofocas,
é levado pelas contendas, pelos disse-me-disse, pelas mentiras, pelas falsas promessas. Ele acredita em todo mundo que faz promessa, só não acredita nas promessas da Bíblia. Ele vive alimentado de falsas promessas, de falsas conversas. Irmãos, olhem para mim aqui, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Em nome de Jesus, não seja uma pessoa, um crente inútil. Um crente que vive buscando o seu bel prazer, é um crente inútil. Ele não vai nem dar um bom testemunho, vai impedir os outros. Quem não ajunta comigo espalha, Jesus falou sobre isso. Não acrescenta na vida dele, nem na vida de ninguém. Não é esse o plano que Deus tem para você. O plano que Deus tem para você é que você cresça, que você frutifique, que você multiplique, que você aplique na sua vida os princípios da palavra de Deus, que você zele por aquilo que Deus te deu. Irmãos, zele por aquilo que Deus te deu. Deus te deu a coisa mais preciosa que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Levante suas mãos para agradecer o Senhor. Tem um hino que nós cantamos aqui que diz: eu encontrei o meu tesouro. Vamos cantar. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Irmãos, o que é esse bem maior? O que é esse precioso tesouro? Olha aqui para mim, irmãos. Quando você encontra esse precioso tesouro, a sua vida é transformada. Quando você encontra esse precioso tesouro, você não mais vai viver de acordo com os prazeres deste mundo. A sua vida agora vai passar a ser norteada completamente. Você está em um porto seguro. Aleluia. Quando você encontra esse precioso tesouro que é a presença do Pai, que é a presença de Deus, você tem uma âncora. Você não é um navio sujeito a vir os ventos, a tempestade, e você ser levado para um canto e para outro sem direção. Não. Agora você tem um rumo, você tem uma direção, você tem um propósito, você tem a promessa, você tem Deus na sua vida. Nós temos essa promessa. Quantos têm essa promessa? Levante suas mãos, glorifique a Deus, porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. Jesus já te deu a vitória sobre todas as tentações. Você não precisa mais ser escravo do diabo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Em contraste, aqueles que vivem por princípios possuem uma âncora firme. Alguém afirmou, preste atenção, alguém afirmou o seguinte. Agora eu vou chegar a um ponto aqui, tá? Alguém afirmou: um adversário esperto. Preste atenção. Por que nós vamos responder agora a seguinte pergunta: por que, pastor, que eu tenho que viver de acordo com os princípios da palavra de Deus e não fazer o que eu quero de acordo com os prazeres? Agora eu vou lhe responder, e é na Bíblia. Veja só. Alguém afirmou que um adversário esperto, preste atenção nessa frase, um adversário esperto conhece os momentos de fraqueza do seu antagonista ou do seu opositor. Aí a Bíblia diz que nós temos um adversário esperto. É a primeira razão para tu ficar mais esperto ainda. E que ele conhece os teus momentos de fraqueza, que talvez tu nem conhece. E tu abre uma brechinha para viver no prazer. Ele entra e causa um destroço, meu irmão. Causa um prejuízo terrível. O negócio é muito sério. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse nosso inimigo. E ele nos conhece muito bem. Pode jogar no telão aí, 1 Pedro 5:8. Nós já conhecemos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, meu adversário e seu adversário. Acorde, abra seus olhos, olhe muito bem para esse texto.
Olha o que está dizendo a palavra de Deus, que nós temos um adversário, Satanás, e ele anda ao redor, como um leão, ele quer te intimidar, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Qual é a forma de vencer Satanás? Diga assim comigo: firmes na fé. Eu vou perguntar e vocês dizem bem alto: qual é a forma de vencer Satanás? Firmes na fé. Qual é a forma de vencer Satanás? Firmes na fé, na perseverança, na palavra, no amor, na pureza, preservando os princípios. Firmes. Temos um inimigo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, diz assim: o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, aparece como uma coisa boa, até como um anjo, até como um pastor. E no versículo 15 diz que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Irmão, se transfigura, isso é em aparência. Muitas vezes Satanás usa até os ministros religiosos e os servos de Deus, que a palavra ministro é servos, e muitas vezes até os servos de Deus são enganados pelo diabo. É por isso que tu tem que estar ancorado espiritualmente em Cristo, nos princípios, porque tu vai andar seguro, vai andar seguro. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu prato de lentilha? Quando eu estava lendo isso, eu lembrei, irmãos, de Esaú. Falar aqui entre viver por prazer e viver por princípios. Esaú perdeu o quê? O direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Qual é o seu prato de lentilha? Qual é? Você já pensou, irmão? Olhem para mim aqui. Talvez eu esteja diante de alguns irmãos que neste momento aqui, preste atenção, olha para o que eu estou falando. Talvez eu esteja diante de alguns irmãos que nesse momento aqui, Satanás está oferecendo um prato de lentilha para você. Satanás está oferecendo uma coisa que parece ser boa, que parece prazerosa. Satanás está oferecendo para você ter um momento de prazer. Satanás está oferecendo para você abrir mão de um princípio. Satanás está oferecendo para você abrir uma brechinha que não vai valer nada, e ninguém vai ver, o pastor não vai ver, a igreja não vai ver, ninguém vai saber, vai estar escondido. Satanás está dizendo isso na tua mente, mas você não vai cair, porque você veio para esse culto, e você já sabe que é o diabo, e você já sabe como resistir o diabo, é permanecer firme na fé. E se você entrou aqui nessa noite, é porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na tua vida, Jesus te ama, Ele está aqui para te libertar, transformar a tua história, e você a partir de hoje começa a andar debaixo dos princípios da palavra do Senhor, e não em busca do prazer. Não troque o seu direito de filho. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos chegar perto do Pai, nós podemos orar, nós podemos entrar dentro dele com ousadia. E muitos de nós estamos pensando em trocar por um prato do diabo. Não faça isso. Você não vai viver por prazer, você vai viver por princípio. Por princípio. Qual é o seu prato de lentilha? Satanás, o nosso inimigo, ele é tão atrevido, e eu já estou indo para o final dessa parte A da mensagem. Ele é tão atrevido que ele chega para Jesus, e ele sempre ofereceu essa isca do prazer. Satanás, prega atenção nisso, queridos, nós estamos falando, isso é muito importante. Satanás sempre ofereceu a isca do prazer, da satisfação pessoal, da satisfação carnal. Ele chegou para Jesus e disse: olha, tudo isso eu te darei. E ele fez Jesus ver o que? Os reinos deste mundo e o resplendor, isso é a glória, a fama, o reconhecimento, o brilho deste mundo. Ele fez Jesus pensar nisso. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar.
Toda pessoa que tem projeto de Deus na sua vida, Satanás vai lhe perseguir, vai querer tirar você do propósito. Ei, você está sendo tentado, você está sendo perseguido, você está sendo tentado pelo diabo. Então parabéns, porque você tem futuro. Parabéns, porque você é alguém que tem projeto de Deus na sua vida. Parabéns, porque você está vivendo debaixo de um propósito de Deus para a sua vida. Você tem que achar estranho se o diabo não estiver querendo levar você para lá. Vamos finalizar com alguns versículos. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo, preste atenção, isso aqui é muito sério. Os que são de Cristo crucificaram ou crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe o que significa a palavra concupiscência? Desejo carnal descontrolado. Ei, irmão, quem aqui não tem nenhum desejo carnal, levante a mão. Ainda bem que vocês estão sendo sinceros. Glória a Deus. Irmãos, olhem para mim aqui, ó. Vocês acham que o pastor tem desejo carnal? Nós aqui pastores temos? Sim ou não? Tem. Agora uma coisa, preste atenção numa coisa. Os que nasceram de novo não vivem mais por prazer, vivem agora por princípio. Levante sua mão se você nasceu de novo e diga assim: eu não vivo mais por prazer, agora eu vivo por princípios. Eu vivo debaixo de princípio, debaixo de obediência, debaixo da palavra. Os que nasceram de novo estão sujeitos à palavra de Deus. Isso vai trazer libertação para a tua vida, meu irmão. Isso traz libertação para a tua vida. Porque tem gente que ele pensa que é assim: pastor, eu não consigo deixar o pecado, parece que o pecado é mais forte que ele. É não, irmão, isso é mentira do diabo. Foi o diabo que jogou essa mentira na sua mente e você acreditou. O pecado não é mais forte que você, não. Se você nasceu de novo, assuma a tua postura, assuma teu compromisso, viva os princípios da palavra e você vai viver livre de todo e qualquer pecado que queira lhe dominar. O desejo carnal, ele vem, mas ele não lhe domina mais. A diferença é só essa. Então nós temos aí um ponto aí, muito importante, que é sobre o prazer. O prazer é efêmero. Isso é, ele é finito, ele é passageiro, ele é por enquanto, ele é coisa fútil. O prazer é sem valor. Entende? Já os princípios são eternos. Não abra mão dos princípios, porque eles são eternos. Entende, queridos? Eu quero falar com vocês sobre o significado dessa palavra prazer, para a gente ir para o encerramento. Prazer no grego é hedoné, de onde deriva a palavra hedonismo. Aí vocês vão pesquisar aí, tem alguns que já souberam o que é, tá? A filosofia de vida que é centrada na busca do prazer pessoal, na busca da satisfação pessoal. Jesus fez um alerta sobre isso em Lucas capítulo 8, versículo 14. Ele diz que as riquezas e os prazeres desta vida sufocam a palavra. Escuta aqui. Sufocam a palavra. Os prazeres desta vida. Agora eu queria só um ponto que você entenda. Existem desejos carnais que são lícitos e desejos carnais ilícitos. Me ajuda aqui, por exemplo, eu e a minha esposa. Você que é casado também. Cadê os casados aqui, amém? A prática do sexo é um desejo carnal. É lícito ou não? Entre duas pessoas casadas, é bênção ou não? É bênção e é lícito. Agora fora do casamento é ilícito e é maldição. Pronto, é um princípio da palavra de Deus. É um desejo carnal, mas é lícito. Um desejo carnal, que é carnal também, o desejo de
de ter uma casa própria, de ter riqueza. É pecado desejar ser rico? Não. É melhor do que desejar ser pobre, pelo amor de Deus. Agora, o que você não pode é deixar esse desejo dominar e nortear todas as decisões da sua vida. Não, eu quero é ser rico. Meu negócio é ser rico. O meu negócio é ser rico. Aí Jesus vem e tu fica com tudo aqui. Não é assim. Então controle esse teu desejo de ser rico. É um desejo lícito, mas ele não pode ser descontrolado. Entende? E assim são as outras áreas da sua vida. Nós estamos só começando isso aqui. Agora, prega atenção no que Jesus falou. Joga o outro telão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero encorajar você. Olha o que Jesus falou. Lucas 17, versículos 26 e 27. Jesus disse assim: eu vou dar um sinal a vocês, um exemplo a vocês, como é que vai ser no tempo do fim, nos tempos da minha volta. Jesus diz assim: ó, vai ser igual os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão distraídas, diga assim, distraídas. Fazendo o quê? Está aí no telão? O que estavam fazendo? Comendo, diga assim comigo, comendo, bebendo, se casando, namorando para dar em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Agora eu pergunto, tem alguma coisa errada em você comer? Só se for demais para adoecer, e o que não, isso aí não é a vontade de Deus. Tem alguma coisa demais você beber água, beber suco, agora beber para se embriagar? Vai fazer que nem Noé, viu? Noé provou demais, caiu e fez besteira com a sua família. Tem alguma coisa demais errada em querer se casar? Não. Mas se o seu objetivo for buscar só o prazer pessoal nisso, e não for glorificar o nome de Jesus, começa a sair do princípio da palavra de Deus. Entende? São coisas que são lícitas, que muitas vezes nos atrapalham de receber o melhor de Deus. Então eu quero encorajar você. Logo nos versículos posteriores, Jesus disse assim: lembrem-se da mulher de Ló. Quem lembra aqui da mulher de Ló? Ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Olhe para a pessoa que está mais perto de você, por favor, olhe mesmo. Diga assim: não é tempo de você olhar para trás. Não é tempo. E nunca vai chegar esse tempo de tu olhar para trás. Diga assim, ó: o nosso negócio não é com o passado. Quem joga na sua cara o seu passado? Quem é? O diabo. O nosso negócio é com o futuro. O nosso negócio é quem nós já somos em Cristo Jesus, e com o futuro glorioso que nos está aguardando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso negócio não é com o passado. O passado a gente serve de experiência para a gente não errar mais, e a gente agradece também até pelos erros. O nosso negócio é viver debaixo do princípio da palavra de Deus. Irmãos, quem anda debaixo da obediência anda seguro. Eu queria encorajar os irmãos, eu queria encorajar cada pessoa que está aqui. Vamos andar debaixo de obediência à palavra de Deus. Vamos amar Jesus de todo o nosso coração. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Eu queria encorajar você a fechar os seus olhos agora. Faça um compromisso com Deus. Você que entrou nesta igreja, neste lugar, nós já estamos encerrando aqui. Faz o teu compromisso com o Senhor. Ore a Deus agora. Fale com Ele agora. Peça até perdão a Ele agora. Senhor, nós não queremos andar de acordo com a nossa própria vontade. Senhor, se alguém entrou aqui, Senhor, com esse pensamento de viver em busca de prazeres, até mesmo prazeres mundanos, para satisfazer os seus desejos carnais, nós agora crucificamos esses desejos, Senhor, na cruz de Cristo. Em nome de Jesus, crucifique agora, meu filho, minha filha, meu jovem, adolescentes,
que estão aqui me ouvindo, façam essa aliança com o Senhor. Sacrifica o teu eu, sacrifica agora o teu eu. Segura um pouquinho, irmão, só um pouquinho, ainda vamos cantar as crianças, tá bom? Sacrifica o teu eu, sacrifica o teu eu, coloca ele na cruz de Cristo agora. Jesus já venceu por você. Você pode andar em vitória, você pode ser um jovem usado por Deus. É mentira do diabo que você vai continuar sendo escravo de Satanás, escravo dele. Essa é a vontade dele, mas a vontade de Deus para a sua vida não é essa. Eu quero falar isso para os nossos jovens e adolescentes. Vocês podem andar em santidade, meus jovens. Eu queria convidar aqui todo jovem e adolescente para vir aqui à frente. Venha, bem rapidamente, jovens e adolescentes, venham. Venham aqui bem rapidamente. Venham. Alguém movimenta essa câmera aí, por favor. Isso, movimenta aí. Vão fechando os olhos de vocês. Faça um compromisso de viver em santidade, meus jovens, porque Deus acredita em vocês. Jesus já investiu em vocês. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Senhor, tua palavra diz que esses jovens já venceram o maligno. A tua palavra diz que esses jovens já venceram o maligno, Senhor, e que eles podem agora andar em vitória, rompendo de fé em fé, Senhor, para a glória e honra do Senhor, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Sobre a vida desses jovens, desce uma graça, Senhor, desce uma graça, Senhor, só para te adorar. Quero ser teu meu perfume, primeira essência, jardim particular. Queridos jovens, Deus acredita em vocês. Deus chamou vocês para uma vida de santidade. Vocês podem andar em santidade. Vocês podem fazer a diferença lá na faculdade, lá na escola, no trabalho, onde vocês estiverem. Vocês são luz. Luz. Jesus brilha na vida de vocês. Nós podemos andar em santidade. Senhor, quero que os meus olhos aleluia, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Não deixa, Senhor, se apagar O desejo de te adorar. o desejo de te adorar, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vamos andar em santidade, vamos. Vamos andar em santidade, vamos. Presta atenção, meus jovens, ó, olhem para mim aqui. Quando vier qualquer desejo sexual, sensual, imoral, profano, que desagrada a Deus, digam não. Lembra disso. Lembra assim: eu não vivo por prazer, eu vivo por princípio. Vou aguardar o meu tempo de usufruir as coisas. Quem quer usufruir de sexo, aguarde o tempo. É quando casar. Entendeu? Quem quer usufruir de dinheiro, aguarde o tempo, estude e trabalhe. Entendeu? Que aí você vai chegar ao tempo de usufruir. Se vier oportunidades fáceis, vocês recusam. Entendeu? Coisa que não é honesta. Eu falo assim porque o diabo, ele quer tirar vocês do propósito. Ele quer nos tirar do propósito de Deus.
Mas eu quero encorajar vocês e eu quero glorificar a Deus, porque a maioria de nós aqui, de vocês jovens, já vivem isso. Eu estou encorajando que vocês continuem vivendo, que melhorem e que se aperfeiçoem nisso. E quem não está vivendo, passa a viver, porque Deus é um Deus de segunda chance, de segunda oportunidade, e Ele está dando a oportunidade para você andar em sinceridade na presença dEle. Isso aqui vale para todos nós, vale para todos nós. Vamos viver debaixo dos princípios da palavra do Senhor. Deus é fiel, Ele vai cumprir com a sua palavra e o seu cuidado para conosco. Amém.